A história de Gwen, o sucessor de Rakan. Eu irei contar as duas histórias do Gwen, a história do Manhwa, que provavelmente é a mais conhecida, e a versão da novela, que são totalmente diferentes. No Manhwa, Gwen é o único descendente direto do Rakan, e por conta disso, Rakan pediu ao monstro de Rank Debrock levasse seu descendente para longe da guerra, para que no futuro existisse ainda um novo monarca das bestas. E assim Gwen viveu uma vida feliz com Brock, até um dos apóstolos dos Itarim encontrar eles e usar controle mental em Brock, fazendo ele trabalhar para eles, e Gwen ficar numa jaula preso e machucado, até um tempo depois ele ser salvo por Surro e se fundir com a espada presas de Rakan, mudando para a forma de um filhote, para a de um lobo grande. E de alguma forma que só Deus sabe, o sistema conseguiu se conectar com o poder do Grey, permitindo o Grey virar poder puro e se fundir com o Surro, ficando muito mais forte que os dois separados. E depois disso o Grey apenas age como um companheiro do Surro até agora no Manhwa. Já na novela, Grey é um dos membros do clã Fang e mesmo clã do Rakan, antes de virar o monarca das bestas, e também ele é descendente distante do Rakan, junto de vários do clã Fang, fazendo o sangue dele ter a energia do monarca. E diferente do Manhwa na novela, Brock foi um covarde que fugiu da guerra contra o monarca das sombras, e desertou do exército de Rakan, e poucos anos antes de Solo, Level em Ragnarok, ele foi até a fortaleza de Rakan, e nela, ele encontrou além de membros de clã Fang mortos, ele viu que todos os outros membros fugiram de lá, mas, no meio de tudo isso ele encontrou Grey, um membro do clã que foi deixado para trás, e morrer por ser muito pequeno e fraco, mas Brock, ao ver isso, ficou muito feliz, pois ele poderia se aproveitar do poder do sangue de Grey, e criar seu próprio exército, e virar um novo monarca das bestas, e enquanto isso, Grey, ao ver o Brock, ficou muito feliz, pois viu finalmente uma pessoa para ficar ao seu lado, depois de ficar tanto tempo abandonado, onde ele ficou latindo de alegria, e balançando seu rabinho de alegria. Com isso Brock cuidou de Grey com cuidado, mas sempre com segunda intenção, fazendo Grey confiar e ter carinho por ele até ocorrer a Guerra do Sung, contra os deuses do espaço exterior, onde afetou todos os mundos de Solo, Leveling, fazendo Grey e Brock caírem na Terra. E na Terra o Brock começou a botar seu plano em prática. Ele prendeu Grey e extraiu seu sangue, e deu para humanos normais, fazendo eles ganharem poderes bestiais, e esses são os membros da Guilda Hienas, a qual não são despertados de verdade. Todo o poder deles vem do sangue do Grey. Mas o poder do sangue do Grey é temporário, onde ele só dura 10 dias, fazendo os dezenas de membros da Guilda Hienas, e o próprio Brock, extraírem o sangue dele regularmente, e também o Brock, para evitar que alguém de Grey não era alimentado onde. O estado de Grey era tão crítico na novela que quando Surro encontrou ele, o próprio mal podia segurar o Grey, pois qualquer coisinha poderia matar ele naquele estado, a qual na novela foi dito que ele ficou 1 ano e pouco assim preso. E mesmo assim, com todos esses maus tratos, Grey ainda ficou triste pela morte do Brock, e também o próprio guardou vários traumas de seu cárcere, onde o próprio, depois de ficar com o Surro, ele não conseguia atacar monstros, por conta de seu lembra do que ele passou nas mãos de Brock sempre. E o Beru teve até que usar a habilidade Berserker no Grey algumas vezes para ele matar alguns monstros, e com dificuldade, já que a espada presas de Rakan não se quebrou na novela, e não deu poder pro Grey, fazendo ele manter a forma de lobo pequeno. E posteriormente Surro virou o xamã de Rakan, e conseguiu tornar o Grey o sucessor oficial de Rakan, afinal antes ele era só descendente, e com isso Surro, usando o poder de xamã de Rakan, consegue se fundir a Grey, e também o espírito de Rakan consegue interagir com o Surro, e o Grey gerando vários momentos legais, e do Rakan se importando com o Grey na novela. Tem até um momento onde o Surro trouxe frango frito para a Ezio comer e recuperar as forças, e o espírito do Rakan reclamou com o Surro que ele não deu pro Grey também, e encheu o saco do Surro para dar pro Grey. Muitos arcos depois, quando Surro e Kain Taishiki se uniram para encontrar os presos que fugiram da prisão com a ajuda de um espectro maligno, e o Surro usa o Grey para farejar a mana dos presos, e nisso, quando eles chegaram numa cidade, para a mana do Grey não ser detectada, o Rakan fez uma proposta pro Surro, onde ele usaria o seu poder para fundir as duas espadas presas de Rakan ao Grey, e as duas adagas presas de casaca no corpo do Grey, assim fazendo o Grey ter a habilidade de mudar
entre a forma de lobo pequeno e lobo grande, e também a habilidade de controlar sua emissão de mana. Junto disso, ele também ganhou as habilidades das armas absorvidas, como o veneno de casaca, e a diminuição de 50% das espadas presa de Rakan juntas. Além dele ter ficado muito mais forte, e também vários arcos para frente, o Grey junto de Ammit e Archa foram para o Mar da Morte e realizaram o teste de sucessão de monarca com a serpente. Nidhogg, e Grey foi um dos últimos a conseguir parar por ele, onde ele dentro da cabeça de Nidhogg foi transportado para a Floresta Primordial, onde ele teria que caçar várias feras primordiais, muito poderosas, e só depois de matar todas ele se tornaria o novo monarca. Grey conseguiu matar quase todas as bestas sozinho, mas a última ele estava perdendo até Surro ter invadido a floresta, usando o poder da irregular sombra branca, e Surro usou seus poderes para transferir todos os pontos de espíritos que o sistema tinha desviado de Grey para o Surro, assim permitindo o Grey atingir o topo de seu vaso, e finalmente conseguir matar o Behemoth, a última besta que faltava. Assim Grey absorveu a escuridão primordial, que antes era do Rakan, onde de acordo com o Rakan, quando um monarca é sucedido o monarca antigo, vira uma parte do novo, onde Rakan desapareceu depois disso, e Grey passou até um olhar igual ao de Rakan, e Grey foi nomeado o monarca da caça.